Rapaz, a resenha na rede de hoje é pimenta pra cabeça, com esse livro aqui sensacional. Eu não sou cachorro não, música popular cafona e ditadura militar no Brasil. Escrito por esse baiano porreta de Vitória da Conquista, Paulo César de Araújo. Rapaz, esse livro me obcecou. Eu fiquei algumas semanas enchendo o saco aqui em casa, toda hora eu vinha falar um episódio, alguma coisa, porque é realmente pimenta para a cabeça. Começando, por essa definição de música popular cafona, que o autor faz questão de colocar sempre entre aspas, para enfatizar que é um termo que é designado de fora. Outras pessoas chamam essa música de cafona, que é uma palavra que tem origem no italiano cafone, que quer dizer um indivíduo ingênuo, tosco, meio bobo, talvez até um vilão. Mas será que é isso? Esse livro aqui começou como uma dissertação de mestrado, acabou virando uma edição primorosa da Record, com direito a fotos, um farto material assim de muito rico, E basicamente, o que é que o autor está defendendo aqui? Que a história tal como nós conhecemos, a história oficial, como todas as histórias, ela é feita de seleções, de escolhas, e toda escolha deixa alguma coisa de fora, deixa lacunas, esquecimentos, talvez até apagamentos deliberados. Porque sempre que a gente fala da ditadura militar e de música brasileira, a gente pensa em Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros tantos gênios, que conseguiram driblar a censura e colocar suas mensagens pela fresta, mensagem de protesto. Enquanto que essa música, que seria a música cafona, tal como quando chega a ser lembrada, é uma música alienada de conformismo, que vê tudo cor-de-rosa. Será que foi assim mesmo? Pois bem, o autor mostra que não foi nada disso, porque esses autores, os chamados cafonas, tal como Odair José, Nelson Ned, Vando, Luiz Airão, Dom Ravel e tantos outros, Benito de Paula, alguns até que eu nem sabia que eram considerados cafonas, sofreram censura igualzinho como sofreram Chico, Caetano, Gil, sofreram, alguns chegaram até a sofrer ameaça de exílio, alguns foram exilados, enfim. E aí a gente começa a mergulhar mais fundo, e aí que começa a mesma pimenta, porque o que é que caracteriza, o que é que torna uma música cafona, O autor chega a fazer uma fórmula, ele define a fórmula da música cafona, porque a música brasileira ela transita entre a tradição e a modernidade, O que faz referência aos fundamentos, a ancestralidade e o que se propõe como vanguarda. E cafona, então, seria tudo que não dialoga nem com a tradição nem com a modernidade. Isso é uma definição bem acadêmica, Mas a gente começa a perceber como o buraco é mais embaixo, quando a gente percebe que existe, por trás desse conceito do cafona, um substrato de autoritarismo, de elitismo, que está muito presente na sociedade brasileira, Basta citar como exemplo um dos grandes cafonas do Brasil, Odair José, que teve um apelido bem perverso, o terror das empregadas. Por que isso? Porque ele era ouvido pelas empregadas e pelos trabalhadores humildes do Brasil, E também usou a cantar, fez várias músicas assim, cantando a empregada como ser humano, Porque assim, seus patrões acham que você não tem direito a uma janela, seu quarto não precisa de janela. E isso incomoda, Isso incomoda. Tanto que aí vem a percepção que é trazida nesse livro, dessa aberração, que hoje já não faz parte mais da maioria dos prédios novos que são construídos por uma questão financeira, E também, graças a Deus, porque a gente está deixando um pouquinho de lado essa tradição escravagista, Mas essa aberração do quarto de empregada, que é uma exclusividade brasileira, eu não sabia disso. Fui descobrir com esse livro, uma aberração brasileira. O quarto de a senzala aderida à casa da classe média, E a gente tem muitas outras coisas, assim, para ficar bem sintético, Uma que realmente me deixou trêmulo de perplexidade, diante da censura sofrida pela música Camburão, de um cantor chamado Kleber, que eu nunca nem tinha ouvido falar,
Aliás, dica de passagem que o autor denuncia também que nas antologias, nas histórias contadas sobre a música popular brasileira, os cafonas nunca são citados, né? No Museu da Imagem do Som não há referência nenhuma a eles, né? Embora tenham vendido milhares e milhares de discos, muitas vezes mais do que os cantores chamados de prestígio. Pois bem, voltamos a esse cantor Kleber com sua música Camburão, que fala de um imigrante, né, que chega na rodoviária da cidade grande e já toma logo uma dura da polícia. Cadê documento? Que documento? Já começa tomando um bofetão e vai parar dentro do camburão. E aí o autor denuncia, né, algo que me pegou realmente, porque eu percebi que eu fazia parte dessas pessoas que associam a tortura ao período da ditadura, né? Mas hoje, tenho certeza, talvez até nesse momento agora que você está ouvindo as minhas palavras, tem algum brasileiro sendo torturado numa delegacia de polícia, num quartel, num presídio. Então, a diferença, né? E aí o autor chega ao cúmulo, né, de sugerir, chamar a época da ditadura militar no Brasil de um período de democratização do arbítrio. O que quer dizer isso? Que na época da ditadura não só o pobre era torturado, mas também o filho da classe média, alguns até filhos de famílias ricas também eram torturados. Então havia uma democratização do tapa na cara. Com esse livro aqui, Um Tapa na Cara, merecido.